Oi, gente! O passo a passo de hoje é uma peça que me pediram bastante, que é uma carteira porta-celular, só que ela tem o zíper aqui de fechamento na peça toda, ao entorno, ó. Daí ela fica dessa forma quando tá aberta. E eu fiz essa peça com um layout bem simples aqui por dentro, né? Eu fiz só um bolsinho aqui, mas aqui, ó, tem um espacinho que dá pra colocar notas, e aqui tem um bolsinho com zíper, que aí você consegue guardar as moedas, mas é claro que você pode adaptar esse projeto do jeito que você achar melhor. Dá pra colocar um espaço porta-cartões, ou até um elastiquinho aqui pra colocar caneta, porque ela é uma carteira bem grande, então até cabe um bloquinho aqui e uma caneta. E eu espero que vocês gostem desse passo a passo. E se você gosta aqui do conteúdo do canal, por favor, já se inscreve, porque é muito importante pra gente. E eu espero que vocês aproveitem esse passo a passo. Todos os tecidos que eu utilizei, vocês vão encontrar lá na loja Coisas da Teca. Vamos ao passo a passo? Pra fazer essa nossa carteirinha, a gente vai cortar pro tecido principal aqui a medida de 27 por 20,5. Esse aqui é o corpo da peça e ele já tá estruturado com manta. Eu tô usando a manta R2. E eu quiltei junto com o tecido de forro. Então, ele já vai ficar montadinho dessa forma. Pro bolsinho de tecido, a gente vai precisar cortar a medida de 10 por 22, uma vez no tecido exterior e uma vez no tecido de forro, e a medida de 15 por 22, também uma vez no tecido exterior e uma vez no tecidinho de forro. Para esse bolso, a gente também vai precisar de um zíper medindo mais ou menos 28 centímetros. E para a parte onde vai ficar o celular, eu tô usando plástico cristal. Esse aqui é o gramatura 30 e ele também mede 15 por 22, uma vez no plástico. Claro que se você quiser, você pode fazer 2 bolsos desse de tecido para colocar dentro da sua carteira, que também vai ficar bem legal. Para fazer o acabamento da peça, eu vou usar o viés. Esse aqui é o xadrez pink e ele é uma novidade da Cinderela. Logo, logo vai ter lá na loja da Teca também. E também a gente vai precisar de 1,10 m de zíper, mas aqui eu tô usando só um lado do zíper pra gente poder colocar aqui na nossa peça. Eu vou começar a peça fazendo aqui o meu bolsinho de tecido. E ele é muito simples, a gente vai costurar aqui, ó, unindo a parte menor com a maior pelo zíper. E o zíper, o jeito de costurar é sempre o mesmo. A gente vai pegar aqui o direito da nossa peça pra cima, colocar o direito do zíper com o direito da peça. Pode passar uma costura de segurança e depois em seguida sobrepor o forro e daí passar mais uma costura usando o pezinho de zíper. Aqui tem um detalhe, se você for usar a máquina doméstica para fazer essa peça, eu aconselho que você faça 2 terminais de tecido aqui no teu bolso para ficar mais fácil na hora de você fazer o acabamento da peça. Porque como a minha máquina é mais forte, eu consigo passar sem nenhum problema aqui depois o acabamento com viés nessa parte. Mas se a sua máquina for um pouquinho mais fraquinha, é bom você cortar o zíper um pouquinho menor, colocar o cursor e fazer 2 terminaizinhos de tecido aqui, porque aí vai costurar melhor na sua máquina. Aqui eu costurei o zíper na primeira parte, agora eu vou jogar aqui o forro lá pra trás, pra ficar assim juntinho com o tecido de fora. Vou passar um pesponto bem aqui em cima e em seguida vou costurar essa outra parte de tecido aqui do outro lado, da mesma forma. Então, costurei as duas partes, agora só falta eu colocar o cursor aqui nessa parte. E aí, como vocês podem ver aqui, eu cortei o meu forro um pouquinho maior. Então, eu vou refilar também essa parte de forro que sobrou na minha peça. Refilei aqui, deixei bem retinha, então, a parte de baixo aqui das minhas duas partes do bolso. E agora eu vou juntar. Aqui, ó. Essa parte mais curtinha vai sobrepor a parte mais compridinha. E a gente vai ter um bolsinho assim, ó. Deixa bem lisinho o forro aqui embaixo para ele não embolar, ele tem que dobrar bem certinho. E se quiser pode ir passar um pesponto bem aqui em cima, ó, do nosso bolso. E eu também vou passar uma costurinha de segurança aqui na parte de baixo para segurar ele nesse formatinho aqui, que é o que eu vou colocar na minha carteira. Então aqui, passei o pesponto na parte de cima e também prendi tudo com uma costurinha na beirada aqui embaixo. Agora eu vou fazer o bolsinho plástico.
E o bolsinho plástico é muito fácil, eu vou simplesmente colocar o viés aqui na lateralzinha dele. Vou fazer como eu sempre aplico o viés. Coloco ele aqui e costuro nessa margenzinha da dobra e em seguida eu viro e rebato. Agora então, meus dois bolsos estão prontos já. E eu vou pegar a parte aqui do corpo da peça pra gente começar a encaixar os bolsos. Aqui eu fiz o seguinte, eu dobrei a minha peça ao meio e fiz um piquezinho aqui em cada lado. A partir desse pique, eu contei 1,5 cm para cada lado e fiz um risco. Essa vai ser a delimitação do meu bolso. Então, o meu bolsinho aqui de tecido, eu vou encaixar bem nessa linhazinha aqui. É pra dar o tamanho bem certinho com as medidas que eu passei pra vocês. E o bolsinho plástico eu também vou encaixar aqui na outra linha. Ele vai sobrar aqui um pouquinho mesmo. E agora a gente vai prender. Prende aqui com alfinete o bolso de tecido. E daí a gente pode costurar pela parte de trás da peça. Assim, ó. Você vai prender tudo bem certinho no lugar. E a gente vai passar a costura aqui por cima, olha, da parte de fora, porque é muito mais fácil de se guiar do que tentar ficar costurando por dentro, porque daí aqui eu deixei sobrando, e é mais fácil a gente cortar depois do que cortar antes de encaixar aqui na peça. Então eu vou costurar tudo pelo lado de fora da minha peça. Aqui já costurei meu bolsinho de tecido, e o bolso de tecido é mais fácil de prender porque você prende todo com alfinete. Aqui no bolsinho plástico, você vai prender só na parte onde tem o viés, porque aí esse furinho não vai aparecer. Se a gente colocar alfinete prendendo o plástico aqui, ó, aonde o plástico tá sozinho, ele vai ficar com os furinhos marcados. E sempre lembrando também que é importante a gente dar retrocessos aqui em cima do zíper e no limite do bolso. A mesma coisa aqui no plástico, também dá um retrocesso bem aqui em cima. Aqui então já refilei todo o excesso de tecido que tinha e a nossa peça ficou desse jeito. Agora eu vou começar a costurar o zíper aqui a toda volta. Lembrando que se você não quiser fazer esse fechamento em zíper, você pode colocar uma abinha aqui, ó, e fazer o fechamento com uma aba. Daí é só fazer a finalização em viés e daí dispensa o uso do zíper. Para costurar o zíper, a gente vai fazer o seguinte, ó. Coloca ele assim, o direito dele virado para baixo, aqui na tua peça, e aí você vai pegar essa outra pontinha e encontrar aqui, ó, junto com a parte de fora da peça. Vai ficar bem no limite ali. Então, ele vai ficar com essa dobrinha aqui pra dentro. Pode encostar o teu zíper bem onde tá o bolsinho aqui, que daí ele vai dar um tamanho bem certinho. E agora eu vou passar uma costura prendendo a toda a volta aqui. Sempre lembra de deixar esse excesso aqui, ó, pra gente poder passar o cursor depois. E eu vou costurando. Aqui não precisa dar pique no zíper, porque o zíper pode acabar desfiando. Como esse aqui que eu tô usando, ele é mais grosso, ele se encaixa nos cantinhos. É só você ir sempre costurando, segurando o zíper aqui, bem com calma, que ele vai encaixando. E essa costura é bem na beirada, não precisa ser na margem do zíper, porque depois a gente ainda vai costurar um viés por cima. Aqui, gente, ó, tô quase chegando de volta aqui no finalzinho da minha costura e a gente vai fazer a mesma dobra com esse excesso de zíper que sobrou aqui, ó. Você vai virar ele pra dentro, encosta ele aqui, ó, no viés do bolso. E daí ele vai formar essa pontinha ali, ó. E aí aqui você finaliza a costura do teu zíper. Deixei presinha aqui a parte do zíper dentro da minha peça e agora eu vou costurar um viés a toda a volta aqui da peça. Eu já tenho vídeos aqui no canal explicando só a colocação do viés, então eu vou deixar linkado aqui em cima e se tiver alguma dúvida dá pra ir lá ver como que eu aplico o viés. Aqui então agora chegou a hora de rebater o viés. Nessa peça, é muito importante que você observe essa pontinha aqui, ó, as pontinhas arredondadas,
Porque a gente precisa lembrar de sempre sentir se ela tá lá pra baixo. E aqui tá livre pra gente costurar. Porque é muito fácil da gente acabar costurando por cima do zíper. Então, sempre quando chegar na pontinha, dá uma sentida onde tá o zíper, joga ele pra trás e tenta deixar o mais livre possível na hora de rebater essa partezinha aqui da curva. Agora, com o viés todo costuradinho, a nossa peça tá quase pronta. Só falta colocar o cursor aqui. E aqui, o que eu fiz? Eu igualei as duas pontinhas aqui pra ficarem do mesmo tamanho. E agora a gente vai puxar elas pra fora, assim, ó, dessa forma. Eu vou cortar um dos dentinhos aqui um pouquinho mais curto do que o outro, porque é sempre desse jeito que eu coloco os meus cursores. E aí, vou encaixar ele aqui. Ó, aqui bateu o tamanho dele. Aí a gente vai empurrar o cursor para ele sair aqui por esse buraquinho, olha. Agora eu vou fechar aqui a minha carteira para ver se ficou certinho. Ó, aqui a minha ficou um pouquinho tortinha aqui a parte das curvas, ó. Então eu vou tirar o cursor e vou colocar de volta até que ele fique bem alinhadinho aqui. Bom, aqui então depois da minha terceira tentativa eu consegui colocar o zíper retinho. Esse tipo de peça é um pouquinho chato mesmo, mas tem que ir fazendo até dar certo, ó, agora ficou bom. E pra fazer o finalizador do meu zíper, eu cortei um pedacinho de tecido aqui medindo 7,5 por 5. Eu vou deixar a medida dele junto aqui na descrição do vídeo com as outras medidas da peça. Aqui eu vou fechar ele ao meio e vou passar uma costurinha bem aqui, ó. E daí a gente vai costurar ele no zíper. Aqui, então, fechei o meu tubinho de tecido e vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele aqui, ó. Vou encaixar ele dentro aqui do meu zíper. E vou passar uma costura, e ele vai assim até o final do zíper mesmo. E vou passar uma costura bem aqui, ó, com mais ou menos 1 centímetro de margem. Aí, quando a gente puxar pra cima esse tecido aqui, ele vai estar pelo lado direito. Aqui passei a costura, então agora eu vou desvirar esse pedacinho de tecido. Ó, puxei ele aqui pra cima e esse pedacinho ficou aberto. Então, eu vou jogar pra dentro aqui esse pedaço. E vou passar uma costurinha pra fechar aqui. E aí, a nossa pecinha já vai estar pronta. Bom, gente, então assim ficou a nossa peça finalizada. Eu já fiz ela bem grandona para caber celulares de vários tamanhos, então eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo e deixa aqui um like que é muito importante para a divulgação desse vídeo. E também, se você fizer essa peça, lembra de me marcar lá no Instagram, que é @artedab. Tchau e até a próxima!